vamos iniciar, né, de novo, né, nosso ano letivo, que a gente começou no passado e agora a gente vai dar continuidade, né? Vamos ver aí se a gente consegue finalizar o ano letivo de 2020 no meio do ano. E aí depois a gente passa para o terceiro ano, tá certo? Então vamos lá. Olha só, eu já dei as boas-vindas, já fiz um vídeo separado de boas-vindas, que esse vídeo vai ser o mesmo para todo mundo de manhã. Agora aqui é só segundo ano, tá certo? Então se tem alguém perdido aí, pode sair, que esse vídeo é especial para o segundo ano, tá bom? Como vocês já sabem, eu já falei no outro vídeo, vou ficar com vocês somente com química. Então, vocês vão ter um outro professor lá de história, tá certo? Olha só, o que é que acontece? Para a gente retomar os conteúdos de química, eu estava observando, fui analisar qual o conteúdo que eu iria retomar ou iniciar. Eu ia trabalhar com vocês com outra coisa, só que o Estado, ele fez algumas orientações que não é obrigado fazer, mas ele fez umas orientações e ele estava orientando a trabalhar com vocês com ácidos e bases. Lembra que a gente ia trabalhar, eu ia passar um seminário, a gente ia fazer um seminário com experiências e tudo, né? Então, eu vou ter que dar uma parada aí nesse nosso plano, né? Porque tudo mudou, tá tudo diferente agora, né? Com essa pandemia, a gente tem que refazer os planos. Então eu ainda não sei, né, a partir do o que é que a gente ainda vai fazer, que ainda estava no plano do ano passado. Mas aí eu vou retomar alguns conceitos, algumas teorias, coisas que a gente já viu, para a gente tentar fazer o que o Estado está falando, né? A Secretaria de Educação, o que eu estou falando no caso. Quando eu digo Estado, é a Secretaria de Educação. Então, a Secretaria de Educação do Estado, ele deu uma orientação para estar trabalhando ácidos e bases com o segundo ano. Então, uma coisa que eu gostei, por que eu voltei atrás? Porque ele não quer que a gente fique aqui só falando de fórmulas químicas, só aquela parte inorgânica da química, do ácido da base, enfim. Ele quer que a gente trabalhe ele deu a orientação, que é uma orientação que o professor tem a liberdade de seguir ou não. Então, eu analisei, vi que estava interessante, justamente por isso, porque ele não quer que a gente fique parado fazendo continha. Ele quer que a gente veja as principais teorias, certo? De ácido base, os principais, né, teóricos, e a gente parta para o dia a dia, né? A gente vai ver como está no nosso dia a dia, os ácidos, as bases, né? Enfim, a gente vai ver de uma forma interessante. E aí eu vou, como a gente não vai ter aquele seminário, eu vou tentar trabalhar com isso também. Eu gostei da ideia do Estado. Mas o Estado, ele já subentende vários, como se vocês já tivessem assim vários conceitos já em mente. Vocês já viram o que eu vou falar agora hoje, já viram? Mas eu vou estar retomando algumas coisinhas, porque é bom a gente relembrar. Eu sei que tem gente, algumas pessoas já sabem, já pensa no átomo, já vem o átomo na mente, já lembra dos modelos atômicos que a gente viu em 2019, quando vocês eram no primeiro ano. Tem gente que já tem isso na cabeça, mas eu sei que são coisinhas pequenas que a gente acaba esquecendo e às vezes a gente não consegue avançar no conteúdo, porque essas coisinhas pequenas a gente acabou passando por cima, esqueceu, e aí fica bem mais difícil de entender. Tá bom? Então eu vou estar retomando, vou fazer de forma devagar, pontual, tá bom? Olha só. Primeiro, vamos falar do átomo. Eu não sei, a imagem tá um pouco turva, né, para vocês, mas é porque também eu tô gravando esse vídeo à noite, então aí a imagem já não vai sair tão legal, tá? Como eu não tenho horário para gravar por causa do meu bebê, então eu tenho que gravar enquanto eu tenho tempo, enquanto eu posso. Olha só, o átomo, gente, vai ser a menor partícula de toda a matéria, tá bom? Então a gente já viu isso. Vocês viram um pouco disso no nono ano, viram no primeiro ano isso super bem. Então, assim, toda a matéria, né, que tudo que vai ter massa, vai ocupar um lugar no espaço, né? Essa matéria pode ser uma matéria viva, né? Que aí ela vai primeiro, esse átomo vai formar células, e aí a célula é a menor unidade da vida, vai formar todos os outros seres vivos, seja um ser unicelular ou pluricelular, né? Seres com muitas células. Então,
esse átomo pode formar tudo aquilo que é vivo, mas esse átomo também pode formar coisas não vivas, que aí vem tudo, a roupa que você está vestindo, esse quadro, o piloto e por aí vai, certo? A gente já conversou sobre isso ano retrasado. Então, eu só tô retomando pra gente ir devagarzinho, tá certo? Pronto. Então, vocês já relembraram aí o que vai ser a matéria, né? Essa matéria vai ser formada por átomos. E aí, vocês já viram também no ano retrasado, em 2019, quando vocês estavam no primeiro ano, vocês viram que vão ter várias matérias, né? Esses átomos vão se organizar formando moléculas. E aí, a gente estudando esses diferentes tipos de matérias que vão formar substâncias diferentes, né? Vocês estudaram substância pura, mistura, não foi, gente? Vocês viram que esses átomos vão estar presentes, não é obrigado você conseguir segurar. Então, esse ar, né? Também tem massa, também tem átomo. Então, quando a gente respira, ó, está envolvido aí gás oxigênio, nitrogênio, carbono, então gás carbônico. Então a gente também viu isso daí. Então vamos relembrando aí aos poucos para a gente ir caminhando, tá? E o formato do átomo, vamos lembrar aí do formato do átomo. Lembra que o átomo tem partículas, né? Ao redor dele e no seu centro. Vocês estudaram modelos atômicos no primeiro ano. Então, vamos lá. Como é que vai ser esse átomo? Esse átomo vai ter uma região central, né? Que vai ser o núcleo do átomo. Não tá dando para enxergar aí, mas espera aí que vocês vão enxergar agora. Nessa região central, vai ter carga neutra e carga positiva ou negativa? Positiva, tá bom? Então, carga... Esse piloto meu tá horrível. A professora tá para gravar a aula e tá com o piloto ruim. É duro, né, gente? Quem é essa professora? É Bruna. Ó. Carga positiva, carga neutra. Essa carga neutra, ela é chamada de nêutrons. Lembra? Essa carga positiva vão ser os prótons. E a gente estudou que ao redor do átomo, ó, vão existir aquelas camadas. Vocês estudaram bem isso no primeiro ano. Vocês estudaram bastante isso. E essas camadas vão ter os elétrons. Vocês estão ouvindo aí latido de cachorro? É minha cachorra. É duro, né? É assim mesmo. Olha só. Vão ter esses elétrons e a gente estudou isso também, tá bom? A gente estudou que ao redor dos átomos vão ter aquelas camadas que a gente fez a distribuição eletrônica. K, L, M, lembra? Então, vamos relembrar aí. E olha só, vamos lembrar que tem também as ligações covalentes que vocês estudaram em 2019, que é quando esses elétrons podem ser compartilhados com outros átomos. Então, tá um aqui, modo de dizer, né, do lado do outro, e podem compartilhar esses elétrons através da ligação covalente, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque isso é importante para aprender ácidos e bases, para a gente entender mais ou menos as teorias. Então, eu tô relembrando para vocês, tá certo? É por isso que eu tô falando isso. Aí, olha só. Uma outra coisa também que é importante vocês relembrarem é sobre, pronto, quando o átomo ganha ou perde elétron, tá certo? Vamos relembrar aí. Olha só. Se tá saindo... perdão. Prótons, carga positiva, nêutrons, carga negativa, e os elétrons é carga o quê? Elétron. Os elétrons é carga negativa. Beleza, gente? Deixa eu aproximar mais aqui. Vou aproximar bem. Acho que agora aqui vai ficar melhor para vocês. Ficou bem melhor, né, gente? Abafa. Ó, aqui tá o reflexo do computador. Que eu tô gravando pelo computador. Aí, vamos lá. Vamos tentar acompanhar esse raciocínio aí. Que vocês só estão relembrando o que já estudaram. Olha só. Os elétrons têm carga negativa. Se esse determinado átomo aqui, ele está perdendo elétrons, olha só, essa carga negativa aqui.
Se ele está perdendo carga negativa, ele está perdendo elétrons, ele está ficando mais positivo ou mais negativo? O negativo está indo embora. Olha só, tem positivo aqui e negativo ao redor. Só que se o negativo está indo embora, eu estou ficando com uma quantidade maior de carga o quê? Positivo. Então, esse átomo, ele está ficando eletricamente positivo. Por quê? Porque ele está perdendo elétrons. Agora, se ele começar a ganhar, ganhar elétrons, tá tendo uma carga maior de elétrons, ele começou a ganhar. Então, tá chegando mais carga negativa, né, gente? Carga negativa. Tá chegando mais carga negativa aqui. Então, ele tá ficando eletricamente negativo, beleza? Se ele vai ganhando elétrons, se ele tá ficando com a carga, com a quantidade maior, perdão, eu falei elétrons, né? Se ele está perdendo elétrons, os elétrons estão indo embora. Carga positiva. Perdendo, perde elétrons. Eu vou chamar ele de quê? Lembra que a gente falou, olha só, teve um conceito que a gente falou muito sobre o que era cátion, o que era ânion, lembra? E o que era um íon. O íon vai ser um átomo que ganha ou perde elétrons. Aí ele já é chamado de íon, tá certo? Que a gente chegou a falar também sobre ligações iônicas no finalzinho do ano de 2019. Lembra que eu falei para guardar o caderno? Então, se você guardou o caderno de 2019 do primeiro ano, você pega essa parte do conteúdo que você vai lembrar facinho. Olha só. Carga positiva. Tá ficando com a carga positiva, porque ele tá perdendo elétrons. Então, eu vou chamar isso de cátion. Certo? Agora, se tá chegando elétrons, ele tá recebendo elétrons, a carga negativa tá ficando superior. Então, se ele tá eletricamente negativo, ele vai ser um cátion ou ele vai ser um ânion? Ele vai ser um ânion. Certo? Então, íon é o nome dado ao átomo que ganha ou que perde elétron. Isso aqui é tudo revisão, por isso que eu estou jogando assim, falando isso aqui, porque no primeiro ano a gente viu isso bem detalhado. Peraí que meu celular tá ligado aqui. A gente viu isso bem detalhado, tá bom? É por isso que eu estou falando de forma bem rápida para vocês, tá certo? Todo mundo relembrou aí? Isso aqui é uma revisão. Tá certo? Uma pequena revisão sobre o átomo, para vocês relembrarem o que é um íon, cátion, ânion, carga negativa, carga positiva, carga neutra, tá certo? Ligação covalente, lembra que tem esse nome por quê? Porque a última camada do átomo é chamada de camada de valência, não é? Então, a ligação covalente vai ser aquele átomo que vai compartilhar esse elétron aí, tá certo? Depois vocês vão entender por que eu tô falando isso de novo, porque isso vai ser importante pra gente entender as teorias, tá bom, gente? Eu vou dar um pause no meu vídeo aqui rapidinho, vou dar um pause, pra mim poder apagar aqui o quadro e retomar o vídeo, tá certo? Só um momentinho. Retomando aí a gravação, certo? Eu dei um pause para mim poder apagar o quadro e copiar um pouquinho, tá certo? A parte boa é que eu não vou ter que ficar esperando vocês terminarem de copiar. Quem quiser, olha só, tudo isso aqui sabe que tem no livro, na internet, no PDF do Caderno do Estudante, tem tudo aí nas redes, tá certo? Mas para as pessoas que gostam de estudar, anotando, certo? Eu sou dessas pessoas, né? Que eu sempre tenho que fazer um esquemazinho meu, pessoal, no caderno, para entrar na minha cabeça aquele conteúdo. Para quem quiser, só dar um pause aí, nesse momento aqui agora, dá um pause e aí você consegue enxergar. Eu acho que tá dando para enxergar aí no quadro, tá certo? E aí você pode copiar esse esquemazinho depois, tá certo? No caderno. Só é chegar nesse minuto aí do vídeo para poder pausar e copiar, tá bom? Olha só,
Teorias ácido-base. Então, a gente vai ver algumas teorias, tá bom? Que foram importantes, uma foi complementando a outra, tá certo? A primeira teoria que a gente vai ver é de Arrhenius, tá certo? Teoria de Arrhenius, ela é utilizada até hoje, tá? Só que a teoria Bronsted-Lowry, ela é mais utilizada, junto com a de Lewis. Só que Arrhenius é citado até hoje. Até hoje a gente vai ver até outras videoaulas, até livros. Sempre vai estar falando primeiro da teoria de Arrhenius, tá bom? Então a gente não pode pular a teoria de Arrhenius, não. Aí olha só, Arrhenius fazendo seus estudos começou a perceber uma característica de determinados... Eita, gente! Ai. Pena que... gente, eu ainda não sei editar vídeo. Eu sou doida pra editar essas partes, pra, tipo, fazer uma carinha assim, tipo, dizendo assim, o que é que ela tá embolando a fala? Depois eu vou aprender e vou colocar nos vídeos, viu? Pra vocês ficarem dando risada da minha cara. Olha só. Vamos voltar aqui que eu tô embolando. Olha só. Ele começou a perceber o comportamento da substância para poder caracterizar como ácido e como base. Só que, para ele poder estudar essa característica e lançar, né, a sua teoria, ele colocou como um fator, né, que tinha que ter água, certo? E é isso que vai diferenciar a teoria de Arrhenius das outras teorias. É que para ele poder caracterizar aquela substância como ácido ou base, tem que ter a água. Aí vamos lá ver. Ele diz que ácido é toda substância que em solução aquosa, se está falando aquosa, é o que, gente? Água, certo? Vai ser aquela substância que quando colocar na água, vai liberar H+, vai, liberar, se desprender aquele hidrogênio daquela determinada substância. Então, o hidrogênio vai estar ali junto com aquela substância, mas quando entrar em contato com a água, ele simplesmente se separa dali e vai se unir a um outro composto químico, certo? Depois a gente vai ver os exemplos. Segura aí. Esse H+ aqui, depois, né, ficou conhecido também, descobriu-se também que era o hidrônio, H3O+. Então, toda vez que formava esse tipo de H3O+, aí, então, era considerado ácido. Aí, vamos para a base. A base, falamos de ácido, agora base. Vai ser toda substância que, em solução aquosa, vai liberar OH-. Toda vez que você vê OH-, é uma hidroxila, tá certo? Vocês vão ver isso também no terceiro ano. É chamada de hidroxila. Aí, vamos aguardar aí. O que limita essa teoria que eu acabei de falar é que todo ácido ou base, ele tem de estar dentro da água. É aí que vem as outras teorias falando que não necessariamente esse líquido, esse solvente precisa ser uma água. Pode ser outras substâncias, tá certo? Que vão ter esses comportamentos. Mas a teoria, a parte teórica, é essa daqui, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho novamente. Para vocês não vai ter pausa, né? Para vocês o vídeo simplesmente vai voltar, mas para mim vai ter. Retomando o vídeo. Vamos lá. Aqui agora eu vou estar falando de uma outra teoria. A gente já viu a teoria de Arrhenius. Depois eu vou colocar o exemplo, tá bom? Relaxa. E aí vem a teoria de Bronsted-Lowry. São duas pessoas, mas esses dois fizeram essa teoria. Esses dois cientistas, tá certo? Fizeram essa teoria. Olha só a teoria deles, ó. O ácido, ele simplifica. De certa forma, eu acho até mais fácil de entender. O ácido vai ser uma substância que cede H+. Ele pega, ó, vai ceder esse H+, tá bom? Calma. E a base vai ser toda aquela substância que recebe esse H+. A gente vai montar, né? Daqui a pouco eu vou dar outro pause aí.
A gente vai montar direitinho a fórmula para vocês entenderem. Mas, Bronsted-Lowry, quando você monta a fórmula, fica até fácil de ver. Tipo, se tiver uma questão, até de Enem ou de vestibular, e tiver lá aquela fórmula, e ele quiser que você indique quem é ácido, qual é a substância ali que é ácido e qual que é base, você vai ver pelo potencial dela. Você vai analisar a primeira fórmula ali molecular e vai olhar quem é que pode ceder o H+, quem é que pode perder ali aquele H+, ceder. Aí você já coloca que é ácido. E quando você for olhar, quem é que tem a possibilidade de ganhar? Quem é que pode ganhar H+? Aí você já sabe que aquele é base. Só com essa teoria de Bronsted-Lowry. Então, essa é a teoria que eu acho mais fácil, tá bom? A mais fácil de entender. A gente vai ver a de Lewis, que ela é muito completa também e não contraria essa. Ele só explica de uma outra forma, bem mais detalhada. Agora também uma diferença que tem agora, que eu já comentei antes e vou repetir, é que o que vai diferenciar agora é que não tem a necessidade de existir água. A água não precisa ser o único solvente daquela solução ali, tá certo? Não é obrigatório mais. Beleza, gente? Agora eu vou dar um outro pause que eu vou tentar colocar aqui para a gente ver mais ou menos com a fórmula molecular, tá certo? Então, tive que fazer um cortezinho, retomando. Olha só para ter a exemplificação da teoria de Arrhenius, tá certo? Então, se uma determinada substância em contato com a água, tá certo? Liberou H+, ó, H3O+, então vai ser considerado o quê? Um ácido, segundo Arrhenius. Se determinada substância em contato com a água liberou OH-, segundo Arrhenius, é considerado o quê? Uma base. Certo? Então, segundo Arrhenius, é isso. Lembrando daquela limitação, que tem que ter contato com a água, tá bom? Agora, Bronsted-Lowry. Olha só. Bronsted-Lowry. O ácido vai ser uma substância que cede esse H+, e a base vai ser quem recebe esse H+. Então, toda substância que vai ter aquele potencial de ceder, de liberar, ele vai ser considerado ácido. Toda substância que vai ter ali aquele potencial de receber esse H+, ele vai ser considerado como base. Aí vamos aqui a um exemplo. Tem um exemplo aqui que vocês vão ver que é a mesma equação embaixo, só que invertida, mas que é válido também. Olha só. Essa substância aqui tem um potencial, ó, de doar, ó. Quando doa, ó, ele vai ser uma substância que cede esse H+. Se ele cedeu, ó, ficou apenas aqui CN, ó, CN aqui menos, ele cedeu. Então, se essa substância tem esse potencial de ceder o hidrogênio, ele já é considerado ácido. Se essa substância aqui, nesse caso aqui é a água, tem um potencial de ganhar, ele é considerado como base. Ó, ele ganhou aqui, tá certo? E esse daqui perdeu. Deixa eu colocar aqui, ó. Na verdade, aqui eu estou falando do hidrogênio, ó, que veio para cá, tá certo? E aqui foi ele que ficou aqui sozinho, coitado. Iludido. Olha só, não deu origem a isso daqui? Vamos fazer o contrário? Ao contrário, ele tá aqui, exatamente igual, só que vai se transformar nesse aqui anterior. Olha só, esse daqui tem um potencial de perder o hidrogênio, ó, vai perder. Então, ele é considerado o quê? Um ácido. Esse daqui vai ter um potencial de quê? De ganhar esse hidrogênio. Então, ele vai ser considerado uma base. Tá certo? Então, é basicamente isso que Bronsted-Lowry está falando. Aí, a gente tem que ver a próxima teoria. Aí, só um momentinho para a gente poder conseguir ver a próxima teoria. Retomando. Vamos retomar. Aqui eu coloquei a teoria de Lewis. Aí, vamos lá. Olha só. Tá dando para enxergar? Acho que tá dando para enxergar. Não muito bom, mas vai melhorar. É porque hoje eu tô tendo que gravar à noite, mas eu vou tentar gravar de dia também. Tá certo, gente? Vamos lá. Olha só, conceito de Lewis.
O ácido, ele vai ser aquela substância que recebe um par de elétrons. Vê que ele fala agora de elétrons. E a base, ela doa um par de elétrons. Então, assim, é um conceito de Lewis, é um conceito mais completo, mas ele não anula o de Bronsted e Lowry, tá certo? Ele não vai anular. Os dois, eles falam a mesma, não é a mesma língua, eles falam a mesma coisa, só que em linguagens diferentes. Nenhum anula o outro, é porque o dele é um pouco mais completo. É como se ele se atentasse a mais detalhes do que está acontecendo ali quimicamente. Aí, olha só, para Lewis, uma reação ácido-base consiste na formação de uma ligação covalente coordenada mais estável. É como se o que ocorresse ali entre as substâncias fosse elas se ajustarem, se coordenarem. Tá certo? Então, na verdade, é isso que aconteceu. Só que Lewis fala com uma outra linguagem. Aí vamos retomar aí. Quem anotou a teoria de Bronsted e Lowry ou tá com material aí falando sobre isso, se atentem, olha só. Quem não copiou e quiser copiar, só é voltar o vídeo e apertar um pause que dá para enxergar, né? E copiar. Quem quiser, tá bom? Vai do gosto de cada um. Porque eu sei que vocês gostam muito de copiar e pode continuar copiando, fazendo seus resumos no caderno, que é bom também para estudar para as avaliações que vão existir, tá certo? Aí vamos lá. Olha só. O que a gente viu na teoria de Bronsted e Lowry, a gente não viu que quem tinha tendência a perder o elétron era quem era considerado como ácido. Não foi isso que a gente viu? E quem tinha a tendência a ganhar aquele elétron era considerado como base. Primeiro vamos ver o que acontece aqui com o Bronsted e Lowry, tá certo? Não é ainda Lewis. Olha só, esse daqui tá tendo uma tendência a perder? Olha só, quando ele chega aqui, ó, NH3, que é amônia, agora é NH4. Perdeu ou ganhou? Ganhou, né, gente? Então vai ser ácido? Não, vai ser base. Segundo Bronsted e Lowry. Cadê? Ah, tá aqui. Então, ele tem um comportamento aqui de base. Nesse caso aqui, esse H2O, essa água aqui, olha só, aconteceu que ela ganhou ou perdeu? Perdeu, né? Olha só, tinha H2O, agora só tem HO. Não tem mais dois hidrogênios, só tem um. Se tem tendência a perder, nesse caso aqui, ele colocou a água como ácida, em comparação à amônia, segundo o Bronsted e Lowry. Só que aí agora, para a gente entender direitinho na teoria do conceito de Lewis, a gente vai ver como os dois, ó, se conversam, eles se conversam. Olha só, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui assim, ó. O que aconteceu? O que tá aqui embaixo, gente, é exatamente igual ao que tá em cima. Só que eu destrinchei, tá bom? É porque aqui tá na fórmula molecular e aqui na eletrônica. Eletrônica misturada com a estrutural, né? Mas vamos lá. Isso aí a gente viu no final do primeiro ano. Essa coisa de como a fórmula da química ela é mostrada. Olha só, NH3, olha aqui, NH3, não tem 3 Hs? E aqui, ó, mais H2O, H2, 2 Hs aqui, e o O, de oxigênio, tá bom? Só tem alguns conceitos que é ver a quantidade de elétrons na última camada. Lembra que para ficar estável tem que ter 8 elétrons na última camada. Tudo isso a gente viu no final do primeiro ano e não tem como eu estar revisando agora para vocês. Mas quem tem o caderno do primeiro ano consegue revisar. Que são as ligações covalentes e a gente estudou bastante isso daí. A gente viu muito bem. Principalmente essa turma de segundo ano, que foi a turma que eu mais trabalhei isso. As outras turmas não viram isso. Vocês foram que eu mais consegui dar o conteúdo completo. Aí, vamos lá. Pronto, tá vendo isso aqui? E aí a gente vai ver a transformação daqui a pouco. Então, você já viu que aqui, ó, NH3 é exatamente igual. Quando vai analisar lá na tabela periódica, aquela distribuição eletrônica direitinho, o nitrogênio, ele ainda tem aqui um par de elétrons, que são esses dois pontinhos aqui, disponíveis. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Ele doou para o hidrogênio. Ele doou
um par de elétrons. Vão aqui para Lewis. Ácido recebe um par de elétrons. Base doa um par de elétrons. Ele tem um par aqui disponível e aí ele vai doar. Olha ele doando aqui para o hidrogênio. Ó, ele pegou esse hidrogênio e disse assim, ó, se eu estiver precisando aqui, eu tenho aqui para te emprestar. E aí, ó, doou. Então, nesse caso aqui, ó, esse NH3 aqui vai ser ácido ou base? Vai ser base, porque doa um par de elétrons. Tá bom? Então, tá vendo que aqui é a mesma coisa, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é, tá vendo que é a mesma coisa da teoria lá de Bronsted-Lowry? A mesma coisa. Só que aqui ele já fala de toda quem vai doar elétrons, quem vai receber esses elétrons, quem vai perder, ele já vai destrinchar mais. Aí vamos lá. Aqui, ó, o H2O. Ó, esse oxigênio, tá vendo aqui, ó, esses pontinhos aqui, é a mesma coisa daqui. Vai ser o quê? Os elétrons, tá certo? Só que aí, esse H2O aqui, ele só tem disponível 1, 2, 3, 4 elétrons disponível aqui. Quando ocorre a reação química, o que aconteceu? Como ele já não está precisando emprestar mais para esse hidrogênio, porque o nitrogênio já está emprestando lá, compartilhando, sobrou para ele. Então, é meio que ele recebeu esses elétrons de volta. Ele recebeu. Vamos lá para a teoria? Ácido vai ser aquela substância que recebe um par de elétrons. Então, vai ser ácido ou base, nesse caso aqui. Vai ser ácido, né? Então, tá vendo que é a mesma coisa aqui? Ácido. Então, quem vai doar esses elétrons vai ser chamado de base. Quem vai receber elétrons e ficar com elétrons disponíveis vai ser chamado de ácido, tá certo? Que é a mesma coisa de Bronsted-Lowry, só que Bronsted-Lowry já falou com palavras diferentes. As palavras diferentes de Bronsted-Lowry. Já foi diferente para ele. Que aqui no caso, ó, base vai ser aquela capacidade que ele tem... base o quê? O ácido vai ser aquela capacidade que ele tem de perder, né? Vai liberar aquele hidrogênio. E a base, o contrário, né? Vai receber aquele hidrogênio. São só palavras diferentes para falar basicamente a mesma coisa. Então, a teoria de Lewis não vai anular, não vai anular a de Bronsted-Lowry. Beleza, gente? Olha só. Tem uma atividade para vocês fazerem, que é uma atividade que, inclusive, foi uma sugestão da própria Secretaria de Educação do Estado. Eu deixei salvo aqui, mas vocês têm acesso, né? Se eu não me engano, a direção já passou para vocês os links. Mas não tem problema. Eu vou ditar aqui, porque eu abri o PDF, é o mesmo PDF que vocês têm acesso. Mas caso alguém não tenha acesso, caso alguém não acessou, anota aí, certo? Se não tiver com o caderno na mão, se não quis anotar aqui as coisas, pega o caderno, dá um pause e pega o caderno. Eu vou ditar para vocês rapidinho e finalizar essa parte da aula. Essa parte é a parte teórica da aula. E a nossa aula 2 vai ser vocês fazendo essa atividade. O que é que vocês vão fazer? No próprio caderno de vocês, vocês vão fazer um quadro, ó, elaboração de quadro comparativo, apresentando os conceitos ácido-base e principais características da teoria de Arrhenius, que é o que a gente viu, de Bronsted-Lowry e de Lewis. Tudo que a gente já viu, tá certo? Você vai chegar, vai pesquisar na internet, no livro de química, se estiver ouvindo choro de bebê, é meu bebê chorando já. Vamos lá. Por isso que eu não posso dar aula ao vivo para vocês. Olha só. Vocês vão pegar o caderno. Olha como a gente se desconcentra, tá vendo? Vocês vão pegar o caderno, vão fazer esse quadro comparativo. Se quiser fazer numa folha de ofício, pode fazer também, tá certo? Vai fazer esse quadro comparativo, pegar essas teorias e comparar
todas as teorias, suas características, fazer um quadro bonitinho com isso daí, tá certo? E aí a gente finaliza a aula de química dessa semana. Então, a aula teórica foi toda a minha explicação, e a parte de colocar a mão na massa é vocês fazerem isso daí, vai ser a parte 2 da aula, tá bom? Essa aula eu vou explicar tudo no grupo, tá bom? Então, tô falando agora no final, na verdade era pra eu estar falando no início. Eu vou explicar no grupo de vocês que eu vou estar passando a aula 1 de manhã cedo, se a direção me autorizar, e essa aula teórica, essa aula teórica 1, que é a parte toda da teoria, e colocar a mão na massa na aula 2, porque se a gente não teve nenhuma aula ainda, como é que vocês vão começar sozinhos, sem assistir nenhuma aula? Então, não tem como, tá certo? Então, essa aula vai ser assim, por enquanto. Aí, depois, eu vou passar outra coisa para vocês e eu explico no grupo do WhatsApp, tá certo? Qualquer mudança eu explico no grupo, tá bom? É porque aqui tá gravado, então pode mudar tudo, então me perdoa. Tá bom, gente? Um abração, um bom dia para vocês, um bom retorno para todos nós. E aos poucos eu vou melhorando os vídeos, tá certo, gente? Tenham paciência comigo também. Beijo!